Olavo de Carvalho. Olá, bem-vindo ao meu canal Underline 34, e no vídeo de hoje eu faço uma homenagem a um grande homem, um grande filósofo, professor, escritor, muito conhecido no meio político, no meio da filosofia, que é Olavo de Carvalho. Uma pessoa que se você colocar tudo que ele fez, ainda fica algo faltando. Então, essa pessoa, esse homem incrível, faleceu no último dia 24 de janeiro. E é um cara que eu sempre admirei, que sempre busquei tentar espelhar ele num nível de conhecimento. É difícil, mas um dia eu chego pelo menos num terço do que ele sabe. Se eu chegar lá, né, eu seria uma pessoa extremamente sábia, porque ele emanava conhecimento, sabedoria, e nos deixou no último dia 24. Foi uma tristeza, foi um baque para quem o admira, para quem se espelhava nele. E eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, deixar aqui no meu canal essa homenagem ao Olavo de Carvalho. E quem é Olavo de Carvalho? Quando eu digo quem é, porque ele deixou um legado, e quando se deixa legado, se deixa obras, se deixa um pouco de si também. Então, o que somos, senão aquilo que fazemos, não é mesmo? Quando seu nome é citado, o público divide-se majoritariamente em dois blocos: os que o admiram e os que repulsam. O que ele fez para causar efeitos tão intensamente distintos, uma simples pesquisa na web revela mais polêmicas e opiniões sobre ele do que uma breve linha do tempo com tópicos da sua trajetória e pensamentos. Bom, daí o propósito desse vídeo resumir um pouco da biografia de Olavo de Carvalho. O que você vai encontrar nesse vídeo? A vida de Olavo de Carvalho, mudanças de trajetória de vida. Olavo de Carvalho é astrólogo? Reputação e polêmicas, obras. São 5 tópicos, né? 1. A vida de Olavo de Carvalho. 2. Mudanças e trajetórias de vida. 3. Olavo de Carvalho é astrólogo? 4. Reputação e polêmicas. 5. As obras. Bom, vamos ao primeiro tópico, a vida de Olavo de Carvalho. Quem é Olavo de Carvalho? Olavo Luiz Pimentel de Carvalho é professor, filósofo, escritor, ensaísta e jornalista brasileiro. Autor profícuo, escreveu mais de 40 livros, mais de 44 cursos, dezenas de milhares de páginas em apostilas e artigos. Protagonizou um filme e durante 14 anos ministrou semanalmente seu curso online de filosofia, o COF, contabilizando mais de 570 aulas. Nasceu em Campinas, São Paulo, a 29 de abril de 1947. Aos 74 anos, faleceu no dia 24 de janeiro de 2022, na região de Virgínia, deixando sua esposa, a filósofa Roxane de Carvalho, 8 filhos e 18 netos. Suas ideias ganharam protagonismo no debate público, pautando assuntos como conservadorismo, religião, filosofia e política.
Segundo ele mesmo, seus cursos são os únicos realmente formadores de profissionais de alto nível no país, superiores a graduações de humanas nas universidades. Chamado de pai da direita no Brasil, rejeitou tal título. Ciente de que ele fez muito pela direita no país, acredita que a democracia envolve o rodízio dos poderes e que a esquerda pretende ter a hegemonia governando. Olavo de Carvalho continuou ensinando como podia até seu último dia. Como passatempo, costumava tirar usando uma arma austríaca de caça dos anos 60. Além de assistir filmes e séries na Amazon. Polemista por estilo, sua forma de atuação pública virou capa de praticamente todos os jornais do país. Prova inconstante de que, tanto para os seus alunos quanto para seus opositores, Olavo de Carvalho estava ingresso nos cânones da filosofia brasileira. Mas como tudo isso começou? Olavo de Carvalho tornou-se autodidata bem jovem, buscou conhecimento por conta própria, não se viu dependente do conteúdo escolar, passado pelos professores regulares das instituições. Aprendeu sozinho na companhia dos livros e também por meio de conversas com outros intelectuais brasileiros, com quem teve contato. A infância e adolescência de Olavo de Carvalho. Aos 2 anos de idade, saiu de Campinas, na cidade de São Paulo, morou no bairro de Glicério, perto da Praça da Sé. Seu pai, Luiz Gonzaga de Carvalho, separou-se da sua esposa quando Olavo tinha aproximadamente 8 anos. Quando morreu, o filho ainda era adolescente. Sua mãe, Nicéia Pimentel de Carvalho, era uma pobre operária da indústria gráfica. Morreu aos 99 anos após uma queda no banheiro, seguida de fratura. Não era filho único, tinha também um irmão e juntos cuidavam da mãe. Tanto ela quanto o pai foram referenciados como sendo muito bons, pessoas excelentes, mesmo criado na pobreza e em um bairro com semi-analfabetos. Olavo de Carvalho já se dedicava à alta literatura aos 14 anos de idade, com o qual, por exemplo, já tinha lido a obra completa de Dostoiévski. Ele se recordava de se recusar a ler alguns autores brasileiros indicados no colégio, porque já estava lendo Goethe, autor que descobriu a partir da leitura de O Sofrimento do Jovem Werther. Autonomamente formou-se seu gosto literário por meio da grande literatura mundial, sendo apenas um adolescente. Já tinha lido Dante, Tolstói, Shakespeare e outros. Como queria estudar assuntos mais profundos, deixou a escola, onde professores, segundo afirmou, sequer acompanhavam seu nível. Abandonou o colégio na 4ª série do ginásio, equivalente à 8ª série do ensino fundamental. O envolvimento de Olavo de Carvalho com o comunismo. Em 1966, com apenas 19 anos, filiou-se ao Partido Comunista. Devido ao seu interesse precoce por política, em 1968,
Aos 21 anos, abandonou sua filiação ao comunismo. Durante o regime militar, foi opositor, percebeu por que o socialismo não funciona, somente quando adulto. Olavo estima que o primeiro livro marxista que leu foi uma antologia organizada por um francês, uma coletânea de vários autores. Na época não ficou muito impressionado, apenas mais tarde se interessou quando cooptado por uma organização de esquerda, que era uma desistência do Partido Comunista. Esta organização mais tarde se tornaria a Aliança Nacional Libertadora. Foi nesse meio que ele conheceu grandes nomes da esquerda, como José Dirceu e Rui Falcão. Olavo passou um tempo morando na Casa do Estudante, imóvel inaugurado em 1947 para abrigar os estudantes universitários de baixa renda, na Faculdade de Direito da USP. Ele não estudava direito, mas por estar franqueado pela organização política, por interesses partidários, conseguiu a vaga. Até mesmo José Dirceu morava nessa casa, ainda que fosse aluno da PUC, também por privilégio da organização que integrava. Primeiros trabalhos jornalísticos. Olavo de Carvalho começou a sua carreira como jornalista na empresa Folha da Manhã S.A. aos 17 anos. Posteriormente, conseguiu o melhor emprego de jornalismo em São Paulo, na época no Jornal da Tarde. Foi ensaísta e colunista de diversos veículos: Folha de São Paulo, Bravo Planeta, Primeira Leitura, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, O Globo, Época, Zero Hora e Diário do Comércio. Participou também de jornais como a Gazeta e o Estado de São Paulo. Em seus primeiros anos como jornalista, como tinha uma visão de mundo alinhada à esquerda, desenvolveu-se rapidamente. Olavo foi repórter, copydesk, redator, roteirista e até foi credenciado no Palácio do Governo. Trabalhou em jornais dessa forma entre os seus 17 e 30 anos de idade. Ainda na década de 70, Olavo desistiu dos empregos do jornalismo e começou a trabalhar como freelancer. O que levou a perder o interesse não foi nenhuma razão política, mas sim a má conduta moral das pessoas desses ambientes. Ser freelancer na época era algo tão raro que ele foi entrevistado para explicar como era isso. Na verdade, os motivos eram práticos. Ele fazia seus próprios horários e ganhava mais do que o dobro que a média do jornalista ganhava. Durante a década de 80, trabalhou para várias revistas como Nova, Quatro Rodas, Cláudia e etc. Eram revistas de administração pública e privada, de economia, política e temas variados. Em entrevista, Olavo revela que aceitava o trabalho que aparecia. Foi inclusive freelancer da Abril e o Globo. Mudanças e trajetórias de vida. Olavo de Carvalho se mudou para o Rio de Janeiro na década de 90. Esse foi um período fundamental em sua vida. Sua trajetória pública começou quando publicou o artigo Bandidos e Letrados, parte 1 e 2, no Jornal do Brasil, na seção de opinião, abalando o meio intelectual brasileiro. O primeiro curso de filosofia ministrado por Olavo de Carvalho fora de São Paulo foi no Rio de Janeiro. O primeiro curso de filosofia ministrado por Olavo de Carvalho fora de São Paulo
foi no Rio de Janeiro. Ministrou também os cursos de História da Filosofia e Pensamentos e Atualidades em Aristóteles, a Casa de Cultura Laura Alvim. A maioria dos cursos foram organizados por Stella Caymmi, assistente pessoal do filósofo. À época, posteriormente, os cursos dados na Casa de Cultura Laura Alvim foram publicados em livros no Centro Educacional de Lagoa. Olavo lançou a Nova Era e a Revolução Cultural pelo IAL e Stella Caymmi, editora. Houve palestras para um auditório lotado, iniciando uma trajetória de sucesso em ciência política. Olavo de Carvalho também se destacou à frente da editora da cidade ao editar e prefaciar um importante livro por ensaios de Otto Maria Capear. Por essa mesma editora, lançou seu grande sucesso, O Imbecil Coletivo. Após essa obra, iniciou-se a derrocada da hegemonia gramsciana, implantada no Brasil desde os anos de 60, tal qual ele a denunciou. É importante também recordar que, em 1997, a editora da cidade, em parceria com Top Books, de José Mário Pereira, dividiram um start à programação cultural. Foi rica, muito concorrida e tornou-se modelo para os bienais seguintes. Além desses detalhes, nas terras cariocas, Olavo publicou seu outro sucesso, O Jardim das Aflições, pela editora Diadorim. Esse é considerado seu livro mais importante. Olavo de Carvalho frequentou cursos de filosofia na PUC com professores notáveis. Chegou a fazer o curso por 3 anos, mas não completou. Estudou por 1 ano com o padre Stanisław Lauduzans no conjunto de pesquisas filosóficas Copperfield, no Alto da Gávea. Não fez outros cursos na PUC Rio. No Rio de Janeiro, residiu em Copacabana e em Santa Cruz da Serra. Depois se mudou para o bairro Laranjeira. Sendo muito pobre, residia em um edifício chamado de Favelão. Ao lembrar desse período, ele considera que foi feliz no Rio. Ainda havia intelectuais de verdade como José Monteiro, Herberto Salles, Paulo Francis, Carlos Heitor Cone e Bruno Tolentino. Conheceu também Antônio Olinto, intelectual e escritor brasileiro com livros traduzidos em 38 línguas. Olavo o conheceu e teve seus livros lidos e apreciados por eles. Ao se recordar disso, considera essa admiração mais valiosa que qualquer apreciação vinda da grande mídia. Rememorando sua trajetória de vida, diz que sua vida editorial começou de fato na Cidade Maravilhosa. Nessa época ele já era chamado de polemista. Antes ele não emitia opinião, mas começou a falar de pessoas que nunca tinham sido criticadas, o que impactou a opinião pública. Em 1999, saiu do Rio e mudou-se para Romênia, país em fervência cultural, a convite do embaixador e ex-ministro da Cultura Jerônimo Moscardo. Ao voltar da Romênia, estava muito pobre. Foi quando Rogério Marinho, irmão do Roberto Marinho, lhe concedeu uma coluna no jornal O Globo. Mas quando Marinho morreu, Olavo perdeu seu emprego, pois nenhum dos outros jornalistas o queria lá. Também viveu por um tempo no Paraná, onde se dedicou mais intensamente ao ensino.
Disse que lá encontrou os melhores estudantes e que lhe foi um grande estímulo. Ficou por volta de 1 ano e meio com cursos praticamente todos os dias. Em 2002, Olavo de Carvalho criou o website Mídia Sem Máscara, com o intuito de combater o viés de esquerda que via na grande mídia brasileira. E também o criador do programa da rádio pela internet chamado Twiosphere. Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Em 2005, do Paraná foi para os Estados Unidos. Olavo de Carvalho passou a morar nos Estados Unidos porque recebeu proposta de ser correspondente internacional do Diário do Comércio, jornal da Associação Comercial de São Paulo. Não tinha planos de voltar a viver permanentemente no Brasil, uma vez que sua vida com filhos e netos estavam constituída lá. Esteve novamente no Brasil por questões de saúde, mas terminou seus dias no interior da Virgínia. Escolheu esse lugar porque gostou da beleza da região, do espírito dos moradores. O professor também confessou que já estava cansado do Brasil. Preferiu a mudança, pensando na liberdade que tinha para escrever sobre o que queria. Entre 2005 e 2011, escreveu um conjunto de textos que foi reunido na coleção Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, em 10 volumes. Mesmo morando nos Estados Unidos, pretendia continuar os trabalhos para o Globo, mas foi demitido. A ideia do curso de filosofia online sistemático veio do seu assessor e aluno Silvio Grimaldo. Quando ministrou seu curso, esperava aproximadamente 100 alunos, mas alcançou mais de 5.000. Ao tentar regularizar sua situação fora do Brasil, ele ganhou o visto de pessoas com realizações excepcionais em artes, letras, ciências, etc., possuindo extraordinária habilidade. O maior reconhecimento que um escritor brasileiro já recebeu desde o início do país, poder residir legalmente nos Estados Unidos. Assim passou a viver do Diário do Comércio e dos cursos. A maior recompensa do meu trabalho é eu ver a inteligência dos meus alunos despertando. Palavras de Olavo de Carvalho. De toda sua trajetória de vida e suas obras, o que mais se recorda do professor Olavo de Carvalho foi o período em que ele se envolveu com a astrologia, tópico usado para desmerecer seus trabalhos. Olavo de Carvalho é astrólogo? Por volta dos 30 anos, o assunto polêmico e popular da época era astrologia. Mas como isso entrou na vida do professor Olavo de Carvalho? Havia um psicólogo argentino em São Paulo, criado na Suíça, gênio da psicologia clínica, que chamou Olavo para assistir seu curso e redigi-lo. O tema era astrologia. E, como não havia entendido, Olavo recebeu do doutor uma série de livros sobre astrologia para estudar. Foi assim que seu interesse pelo assunto começou. Seus estudos, astrocaracterologia e alquimia, estendiam-se às análises de conjuntura política, passando pela psicologia, genesiologia e religião. Como astrólogo, colaborou no seu primeiro curso de extensão universitária em astrologia para estudantes de psicologia da PUC, São Paulo, em 1979, quando tinha 32 anos. Ele estudou as correntes em alta na época e por isso recebeu muita atenção na mídia, como a TV Manchete, por exemplo.
Após estudar bastante, tornou-se um dos grandes nomes em astrologia no país. Mas, percebendo que o assunto era difícil e que não havia conclusão sobre o tema, resolveu deixá-lo de lado. Ele viu um enigma na astrologia. O público se interessava pelas temáticas da astrologia e alquimia, estudo de esoterismo, deixando de lado os aspectos teóricos e científicos da astrologia. Hoje, a parte científica e complexa desses estudos não é do interesse do jornalismo. Tudo que o professor Olavo estudou sobre astrologia é usado apenas para manchar sua reputação, sendo constantemente depreciado como um charlatão, majoritariamente por pessoas que não leram seus livros nem conhecem a abrangência do tema sobre o qual falam. Reputação e polêmicas. Olavo de Carvalho é um dos maiores nomes da política, cultura, ensino e filosofia, e o maior polemista brasileiro graças às suas provocações e acusações à mídia no poder dos maiores veículos informativos do país. Embora possua um vastíssimo trabalho de longo prazo, é constantemente ignorado e atacado, a partir principalmente das suas manifestações no Facebook. Olavo usa o Facebook como uma espécie de diário. Assim ele explica que dá aos seus alunos o exemplo de um filósofo filosofando diariamente sobre suas impressões diárias. Ele enfatiza que o pensamento não é distinto da vida, já que muitos vivem de maneira diferente em relação ao que falam, e defende filosofias de vida nunca postadas em prática. Costumeiramente, quando ele é mencionado, o tom é de deboche, sarcasmo ou acusações. Apenas suas postagens curtas e polêmicas recebem destaque fora do contexto. Falando de si, Olavo considera que possui uma história parecida com a de Ronaldo Alves, um amigo nascido no Morro da Rocinha que costumava dizer: "Eu sofri mais discriminação na favela por ler livros do que fora dela por ser preto." Analogamente, Olavo afirma que ler livros é ser considerado louco, diz ter experimentado desde o tempo da escola a estranheza de ser um leitor assíduo e avívido, perto dos que não buscam se formar bem. A reputação de Olavo de Carvalho é constantemente atacada por ele ter se envolvido com a astrologia e por ser considerado um forte conselheiro do presidente Jair Bolsonaro. Olavo rejeita qualquer vínculo com a presidência do Bolsonaro, pois falou com ele pouquíssimas vezes, inclusive recusou o cargo de ministro da Educação. Sua vida familiar também já foi exposta em setembro de 2017. Sua filha escreveu uma carta ao acusando mais de outros 7 filhos foram contra as difamações da irmã. Segundo Olavo, aparentemente ela fez isso por não ter sido mencionada em seu filme. Olavo de Carvalho é de extrema direita? Olavo se considera um escritor independente, sem vinculação a partidos ou grupos políticos. Além de independente, Olavo de Carvalho não se considerava um ideólogo, mas sim um analista da realidade. A diferença é que um ideólogo força a realidade dentro de um escopo de ideias que ele quer que sejam reais. O analista, por sua vez, analisa os fatos e diz o que vê. Sobre o presidente Bolsonaro, considera que é um homem sincero, que fala aquilo que vê e que é necessário para o Brasil.
Sugeriu pessoas que considera intelectuais para alguns cargos e alguns se concretizaram. Por outro lado, em Lula, viu uma pessoa que se tornou cínica mentirosa. O professor Olavo foi o primeiro a denunciar concretamente os motivos que tornaram o PT um partido criminoso. Fez isso ao revelar a existência do Foro de São Paulo. Ele não se afirma como um ideólogo de direita e diz que qualquer influência sua foi somente um subproduto do seu trabalho. Em seus cursos, livros e artigos não ensina direitismo. Ele se preocupa em criar intelectos, não partidos. A relação de Olavo com o conservadorismo? De acordo com o professor, não há partido, revista, jornal, diário, estação de rádio ou universidade conservadora no Brasil. Isso significa que o povo, majoritariamente conservador e cristão, não tem representação. Ele explica que a esquerda entende que isso é a democracia. Essa é a razão para que Olavo afirme que o problema não é a esquerdização, mas a exclusão das alternativas. Isso o motivou a escrever O Imbecil Coletivo, em 1996. Os imbecis são para o professor aqueles que se persuadem uns aos outros sem serem confrontados. Olavo perdeu todos os seus empregos na mídia por causa da sua opinião. Por esse livro, tornou-se a persona não grata na academia brasileira, pois criticou o processo de imbecilização nas universidades e o constrangimento ideológico que sofria aqueles que não se adequavam às pautas da esquerda. Olavo de Carvalho é filósofo? O professor Olavo de Carvalho não concluiu seu curso de filosofia na universidade. No entanto, sempre estudou, principalmente filosofia, psicologia e religião. Quando trabalhava assiduamente como jornalista, tinha apenas um registro profissional. A falta de um diploma e a dependência de uma validação de uma universidade reconhecida tornou-se motivo para seus opositores negarem que ele seja um filósofo. Outros o rotulam como filósofo autoproclamado ou pseudo-filósofo. Seus alunos, porém, estão prontos a atestar que Olavo de Carvalho foi um filósofo no sentido genuíno da palavra. Como exemplo, citam que os grandes filósofos da humanidade, principalmente os gregos, não tinham diploma algum. Simplesmente faziam filosofia com suas vidas. Para eles, determinante é ter um pensamento filosófico próprio, procurar a verdade a qualquer custo, com sinceridade, sem medo do que se pode encontrar na investigação. Sem diploma algum, o professor possui uma vasta obra filosófica com suas análises, reflexões e pensamentos. Assim, ele dá a conhecer ao grande público o que ele pensa sobre a realidade política, econômica e cultura do dia a dia brasileiro. O filósofo busca a explicação do real segundo sua própria existência, da veracidade segundo o nível alcançado por seus antecessores. O trabalho real de um filósofo é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Trata-se de uma necessidade, de uma busca incessante por alcançar unidade de conhecimento. As obras. Minha trajetória de vida são os livros que escrevi. Eu não faço outra coisa além de escrever e ensinar. Como escritor, seu primeiro livro é de 1980, intitulado A Imagem do Homem na Astrologia. Olavo de Carvalho é autor de uma vastíssima obra, destacando seus livros A Nova Era
e a Revolução Cultural, o Jardim das Aflições, o Imbecil Coletivo, Aristóteles em uma nova perspectiva, a dialética simbólica, o futuro do pensamento brasileiro, filosofia sem verso, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, a tradução comentada de Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, de Arthur Schnitzler, e a edição do debate com o cientista político russo Alexandre Dugin e os Estados Unidos e a Nova Era Mundial. O professor Olavo de Carvalho se atribui o feito de ter quebrado a hegemonia da esquerda com suas publicações e com os alunos que formou. Desde o começo dos anos 90, ele já analisava o debate dos intelectuais. Foi ele quem revelou as estratégias de dominação da cultura para a implantação do socialismo em seu livro Nova Era e Revolução Cultural, em 94. Ele previu a vitória de um partido dos trabalhadores, PT, e o que faria um PT não estava disposto a suportar o rodízio no poder. Olavo já tinha dito isso. Ele explica que houve uma esquerdização na mídia, das universidades e show business. Há 20 anos dizem que o primeiro candidato com discurso conservador venceria. O que aconteceu com Bolsonaro? Falando sobre sua obra Jardim das Aflições, que está entre as mais conhecidas, disse: meu propósito não é mudar o rumo da história, mas atestar que nem todas estavam dormindo enquanto a história mudava de rumo. Em Imbecil Coletivo, previu também a hegemonia que a esquerda tomaria na política brasileira e documentou o processo de decadência intelectual que estava acontecendo no Brasil. Nas entrevistas que concede, costuma ressaltar que antes de algo ser vivido na prática, tudo começa com ideias e pequenos grupos. Seu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, de 2013, tornou-se um fenômeno de vendas instantâneo. Mesmo sendo um livro compendioso de 615 páginas, a obra figurou em todas as listas dos mais vendidos na internet desde a semana de lançamento. Esta é a lista de livros escritos por Olavo de Carvalho. A Imagem do Homem na Astrologia, de 1980, São Paulo, Júpiter. O Crime da Madre Agnes ou a confusão entre a espiritualidade e psiquismo, São Paulo, Espéculo 83. Questões de simbolismo astrológico, São Paulo, Espéculo 1983. Universidade e Abstração e Outros Estudos, São Paulo, Espéculo 83. Astros e Símbolos, São Paulo, Nova Estela, 85. Astrologia e Religião, São Paulo, Nova Estela, 86. Fronteiras da Tradição, São Paulo, Nova Estela, 86. Símbolos e Mitos, no filme O Silêncio dos Inocentes, Rio de Janeiro, Instituto de Artes Liberais, 92. Os Gêneros Literários e Seus Fundamentos Metafísicos, 93. O Caráter como Forma Pura da Personalidade, 93. A Nova Era e a Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Grasmi. Rio de Janeiro, Instituto de Artes Liberais e Stella Caymmi, 94. Uma filosofia aristotélica da cultura. Rio de Janeiro, Instituto de Artes Liberais, 94. O Jardim das Aflições, de Epicuro, A Ressurreição de César. Ensaio sobre materialismo e religião civil. Rio de Janeiro, de Adorim, 95. Aristóteles em uma nova perspectiva, introdução à teoria dos 4 discursos
Rio de Janeiro, Top Books 96. Já peço que, se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, Rio de Janeiro, Faculdade da Cidade, 96. O Futuro do Pensamento Brasileiro, Estudo sobre o Nosso Lugar, 98. O Imbecil Coletivo 2, A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, e logo atrás dela Os Filhos da PUC, as quais obras juntos formam para ensinança dos pequenos, escavamento dos grandes. Rio de Janeiro, Top Books 98. O Exército na História do Brasil, edição bilíngue em português e inglês. 4 voos, Rio de Janeiro, Salvador. Biblioteca do Exército e Fundação Odebrecht, 98. Coleção Histórias Essencial da Filosofia, São Paulo, Realizações 2002-2006. Dialética Simbólica, Ensaios Reunidos, São Paulo, Realizações 2006. E muitas outras obras que Olavo de Carvalho deixou. Esses são pequenos exemplos, tá? Não vou citar todos porque vai ficar um vídeo muito longo, mas esses são poucos exemplos das obras de Olavo de Carvalho. Então, esse é o pequeno resumo mesmo de quem era Olavo de Carvalho, com suas obras, com seus cursos, com suas polêmicas, com seus estudos e, como ele mesmo diz, né, filosofando. Filosofia é um modo de você expressar os seus pensamentos. Então, ele viveu sua vida filosofando. E essa vai a pequena homenagem ao escritor, filósofo, professor, um grande homem que nos deixou no dia 24 de janeiro e deixou saudade, mas também deixou um grande legado cultural, um grande legado na filosofia, e suas obras tá aí para quem quiser conhecer, tá? Eu super indico, estou até lendo o seu livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. É um livro sensacional e incrível, eu super recomendo. E tá aí, esse é o pequeno resumo sobre Olavo de Carvalho, com muito prazer, muita honra de falar sobre esse grande homem que já deixou saudades. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que você ama, tá bom? E é isso. Até a próxima. Forte abraço, fique com Deus.